bate-papo bem interessante, bem legal, principalmente para a galera que está aqui, para quem está expondo, quem está trabalhando. Bom, a proposta da mesa é trabalhar o tema Desafios da Produção Cultural Local com foco na diversidade e inclusão. Então a gente vai ter uma galera aqui para falar isso para a gente representante de diversos empreendimentos. E aí eu vou convidar aqui para fazer a mediação desse bate-papo a nossa querida companheiríssima Ita Laerta do Vale do Dendê, que vai fazer esse movimento aqui com a galera e apresentar para vocês. Boa tarde, gente. Vou sentar aqui no meio para receber nossos convidados aqui de honra. Que eu tenho uma satisfação de dividir esse momento aqui com eles, porque também fazem parte da minha trajetória profissional, né? Então eu vou chamar primeiro Ira Carvalho, representando a Iris Produções. Ira Carvalho há mais de 30 anos é empresária e produtora cultural e atua num trabalho sólido na cena cultural da Bahia, uma das mais movimentadas do Brasil. Sua trajetória teve início em 1994, quando fundou a Choque Produções Artísticas, onde produziu as primeiras turnês nacionais e sempre com artistas renomados, né? Acho que vocês, com certeza já ouviram falar do nome da Iris Produções, né? Sempre com muitos eventos do TCA, na concha acústica de médio e grande porte. E nossa próxima convidada, nossa queridíssima, minha ex-eterna professora Beth Dantas. Beth Dantas é professora dos cursos de comunicação da Unifax, coordenadora geral do Festival Fusca, que ela vai falar um pouco também pra gente. Tem atuação de destaque na defesa dos direitos das mulheres LGBT, além de ser militante das causas socioambientais. Na Unifax, Beth, além de coordenar o Fusca, ela coordena o UNI, que é um outro projeto também com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. E nesse encontro de gerações, a gente tem Jack Nascimento, representando a Festa Baticu, né? Acho que muitos de vocês também já ouviram falar dessa festa bombada aqui da cidade. A Baticu, ela tem alcançado o público nacional, né, Jack? Ele vai falar um pouco sobre o case Baticu, representando os demais, que é Maurício, não é isso? Maurício Sacramento, Jéssica e Wesley também. A gente vai entender um pouco como é que surgiu a Baticu, todo esse cenário de diversidade, não só na perspectiva de equipe, mas também de conteúdo, né, para as festas. E eu quero registrar também as desculpas do seria nosso quarto convidado, que é Márcio Bacelar. Ele é coordenador do Centro Cultural Plataforma, não pôde estar aqui por conta de uma convocação imediata, né, trabalha para Seguro também, mas ele pediu desculpas a todos. E a gente vai começar de uma maneira muito tranquila, gente. É legal que todo mundo interage também aqui, né? Fica à vontade. Eu quero convidar nosso amigo aqui, Nel Araújo, do teatro. Perfeito, pode vir. Senta aqui com a gente. Jorge Amado, que faz um trabalho super azul, bastante interessante. Que ótimo, sinta-se à vontade também. A gente está aqui no bate-papo formal e você, já que faltou um convidado, você vai substituir a altura. Casou perfeitamente, porque a ideia da mesa, a gente vinha conversando, é fazer muito esse encontro de gerações, né, Nath? Desse passado, não tão passado, né, Beth? Calma. Mas dessas 4 gerações que trabalham com produção e que, de certa forma, tem um repertório para passar muito com o recorte da diversidade e inclusão. Então a gente vai começar com esses relatos de experiências, tá? Por favor, Irá. Em seguida a gente segue para Beth, Jack. Não, tá? Boa tarde a todos. Eu costumo sempre, não sou muito boa de dar palestra, de falar um pouco, mas eu sempre conto a minha história de vida, como começou, como eu me desenvolvi, e como ao longo desses 34 anos eu mantenho um trabalho, uma profissão voltada para o mercado cultural, para a produção cultural. Então eu sempre, assim, na escola, no primário, desde o primário, eu sempre gostei de música, de artes. Eu estava sempre ouvindo, era no São João, era no Dia das Mães, era no Festival da Primavera, eu sempre estava desfilando, participando. Fui crescendo ao longo dos anos, convivendo com esse universo, né, da música, da arte. E quando eu concluí o 2º grau, eu não tenho formação acadêmica, eu concluí o 2º grau, eu procurando emprego, venho de uma família simples, pobre, enfim, normal, né? A maioria de nós negros que vem de família de 9 filhos, eu sou a mais velha e
por coincidência, eu fui para o show de Gil Dimitrif, na Fonte Nova, em 79, e conheci meu ex-marido, pedindo carona na volta do show. E ele trabalhava com o Gil, com o Gilberto Gil, nos bastidores lá, e me deu uma carona. E isso porque eu não tinha como voltar para casa. Eu perdi uma unha no show, porque foi um tumulto esse show. E foi o primeiro show da minha vida que eu fui. E conheci essa pessoa que veio ser meu marido, hoje é meu ex-marido, e a gente montou a Choque Produções. O primeiro show que nós produzimos foi Marina Lima Fugaz. Isso foi em 84, julho de 84. Envolvida no meio, como eu sempre gostei de estar envolvida nesse universo, eu conheci a Bia, que é minha comadre hoje, que é madrinha de minha filha mais velha. E a Bia, ela é muito envolvida com esses artistas, no meio de produção cultural. E aí eu disse, Bia, vamos fazer o show de Marina. A Marina estava no auge, Marina Lima. E aí ela disse, e ela conhecia a Márcia, que era empresária da Marina. Aí a Bia foi lá em casa, a gente ligou para a Marcinha, aí fizemos contato. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha fax, não tinha nada disso. A gente ligava, fazia o contato, de volta o telefone tocava, a gente mandava o endereço pelo telefone e o contrato chegava, e foi assim que começou a minha trajetória. E de lá para cá foram milhares de shows, milhares de eventos, milhares de projetos. Eu venho ao longo do ano, assim, eu digo que eu gostaria até de dar oportunidade a pessoas que estão começando no meio, no mercado, que têm vontade de ser produtor cultural, mas assim, eu tenho uma batalha, entendeu? Não é fácil fazer o que eu faço, me manter no que eu faço. Eu me engulo sapo, eu faço de conta que eu não estou vendo as coisas, mas vou ali, pelas beiradas, vou me mantendo. Uma coisa que eu tenho em mim, assim, a garra e assim, a tolerância também, porque eu digo toda hora que é cultural a questão de você ser negro, de você ser uma mulher, de você estar no mercado até hoje. Então, assim, eu não fiz que é fácil que eu consigo porque eu sou bem relacionada, eu vou atrás, eu corro, eu ralo muito. Se tiver que colar cartaz, eu colo até hoje. Se tiver que ir prender faixa, eu prendo. Se tiver que pegar o saco de gelo, eu pego. Então, assim, é uma luta diária para eu estar aqui hoje e poder estar falando isso para vocês e poder estar realizando os shows que eu faço, a maioria na Concha, no teatro, e no Norte e Nordeste. Já viajei muito aí, subindo e descendo. E uma coisa também que eu falo, o fato de eu ser uma grande, assim, considerada, minha empresa hoje é considerada uma grande produtora no mercado, realiza vários shows. Eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que eu me mantenho, assim, de uma vida normal, confortável. Eu não sou uma pessoa que eu troco de carro todo ano, não sou uma pessoa que eu faço viagem, faço muitas viagens por conta do meu trabalho que me possibilita. E eu também sou uma pessoa que aproveito o meu trabalho para me divertir, para fazer amizade, para me relacionar com as pessoas. E, assim, vamos falando, mas... A gente vai falando, tem muitas perguntas para fazer, principalmente desses recortes de gênero, raça, que eu acho que você tem grandes experiências para falar. Beth. Então, tudo começou quando eu nasci, né? É bacana falar de como a vida acadêmica, independente de ser uma universidade ou ser na escola, como influencia, eu acho, de certa forma, algumas coisas, alguns rumos que a gente vai tomar na vida. Eu estudei no Colégio Castro Alves, na Cidade Baixa, não sei nem se alguém conhece. E lá foi onde eu aprendi a fazer festa, né? Então a gente fazia festa. Tudo a gente fazia uma festa, era num colégio público na Cidade Baixa. Então, assim, a gente tinha aquela vontade de preservar alguma coisa, principalmente o nome do colégio, Colégio Castro Alves, né? Então a gente tinha alguns professores maravilhosos. Como os professores influenciam a vida da gente, não é? Muito, muito. E a gente tinha alguns professores maravilhosos e tal, e eles diziam sempre, né? Tinha dois professores que diziam, olha,
Se a gente não preserva a nossa cultura, você não conhece o seu passado, você não consegue, né, desenvolver no futuro, enfim. E de lá eu fui para o Severino Vieira. Aí, né, produção cultural em peso, né? Severino Vieira é maravilhoso, né? E alguém estudou do Severino? Não, mas ele vai muito lá. Pronto. O Severino Vieira. Você concluiu no mesmo colégio, no Casual? Porque, se eu não me engano, era só primeiro grau, eu não me lembro dessa. Acho que era chamado de primeiro grau, né? E aí o segundo grau, exato, escola básica, né? Acho que era isso, né? Antigamente. Era primeiro grau e segundo grau. Então, pronto, fomos para o Severino Vieira. E lá, assim, então a gente tinha um grupo, né? Tinha um grupo de música, tinha grupo, né? Tinha teatro, tinha tudo. Eu tinha aula de música. Nossa, era um outro cenário, um colégio maravilhoso, que infelizmente a gente não presencia muito essas iniciativas. Não são todas as escolas que tem, né? Não. Já puxando as brasas. Bom, então, lógico, aí tem uma questão da vida, de gostar, de começar a gostar dessa coisa. Eu estou gostando desse negócio de produzir essa coisa legal. E aí não só isso, mas a gente foi fazer skate, aí veio campeonato de skate. E aí não tinha na época não tinha quem fizesse esses projetos, essa coisa de você reunir pessoas para participar de eventos esportivos. Então a gente juntava a banda de rock da escola, que era uma revolta na época, não sei se você me lembra, né? Os meninos. E aí a gente ia para a concha acústica, né? Aí eu era aluna também de Mesh King, eu fui aluna de Mesh King. Então assim, misturava um monte de coisa e eu tive assim, a oportunidade de vivenciar muita coisa bacana na minha vida, no início de 17, 16 anos de idade. Sobretudo que eu morava na Liberdade, né? Então eu vivi intensamente, eu agradeço mesmo ter vivido essa efervescência, né, do que era morar na Liberdade, estudar no Severino Vieira e ter esses colegas, esses professores. Então isso foi muito importante para o início dessa minha vivência, desse caminhar no que a gente hoje chama de produção cultural e tal, né? Mas que era relação pura. Era reunir pessoas, ver onde é que a gente ia fazer, e a gente fazia muita coisa na época na concha acústica, porque era cheia de mato, né? Era complicado fazer ali algumas coisas. E aí pronto, em 78, alguma coisa assim, a gente começou a fazer eventos, né, esportivos, nessa área do surf, na área do skate, né? Eu era surfista. E a gente juntava essas manifestações e tal, né? Então aí já vinha a dança, né? Mas era muito legal, porque depois eu entrei na UFBA para fazer jornalismo, não concluí na UFBA, mas aí você se veste completamente de uma liberdade dentro de um espaço que permitia também, naquela época, a gente desenvolver diversas linguagens, né? Cênicas e política, principalmente. A gente tinha toda quinta-feira a Quinta do Vinho, que hoje tem até hoje na EBA, né? A gente tinha a Quinta do Vinho desde Nossa Senhora, e a gente fazia um enterro de ACM desde aquela época. Toda quinta-feira a gente fazia um enterro. Vigi, desculpa. Espaço aqui de diálogo. Mas era assim, uma coisa legal. Ninguém não pode. Não, uma coisa de estudante não é essa coisa maluca. Mas enfim, era uma coisa bacana, porque era o curso de jornalismo, né? Então, em frente ao curso de a faculdade de jornalismo era o quê? Era a faculdade de música, né? Então a gente tinha essas simbioses, né? E a gente fazia esses eventos, e aí sim. Aí depois eu fui para a Católica, que eu não terminei na UFBA, mas eu fui fazer letras na Católica, e criamos o Poetas na Praça, né? Que a gente ia com o nosso banquinho, nosso tamborete, para a Praça da Piedade, para a gente fazer os saraus, né? E a gente fazia, a gente juntava várias faculdades, vários alunos, vários cursos, para promover encontros de conhecimento. Era o que a gente dizia que a gente fazia. Vamos promover encontros de conhecimento, vamos promover debates
debates com poesia, com dança, né? A gente não sabia o que a gente estava fazendo naquela época. Talvez naquela época, se a gente tivesse os todos assim, talvez fossem feiras, né, de cultura. Mas a gente não tinha, por exemplo, o que a gente tem que ter hoje. Você tem que pedir a 50 mil pessoas para você fazer um evento numa praça. Tá? Então são esses pontos que a gente vai... Isso é um ponto importante que a gente tem que falar. Depois eu queria que depois a gente entrasse nesse espaço. Primeiro a gente está fazendo essa introdução, essa vaselinazinha, mas para depois falar dessas dificuldades, porque eu estou querendo fazer esse recorte, né, de como era lúdico e de como hoje é chato. De como é difícil você passar 45 dias para conseguir um ok, para fazer um evento numa praça que é pública, que a gente paga imposto, etc, etc, né? A gente vai falar depois dessas coisas, que é mais a minha praia hoje, que é evento aberto. A gente vai entrar também depois no recorte da... Pronto, então de lá para cá a gente depois vai fazer um recorte, mas era só para falar desse início, que é bacana para fortalecer também essa galera, porque aí a gente vai para um outro recorte de o que é que a galera de hip hop, por exemplo, está fazendo, o Bateco está fazendo, né, a Rimamina, enfim, todos esses movimentos, a importância desses movimentos na escola. Vamos para as escolas, pelo amor de Deus, vamos para as escolas, porque essa coisa, por exemplo, eu não tenho formação acadêmica. Eu digo que vão até me matar se eu disser que a formação acadêmica, né, eu que sou acadêmica, né, mas eu digo que especificamente na produção você vale a experiência. A gente vai trabalhar muito com essas narrativas aqui, né, no lugar da experiência, porque diversidade e inclusão tem muito a ver com isso também. Boa tarde, meu nome é Jack, e como falou, eu sou da Baticula, né? E assim, pelo que eu percebi, vocês duas são daqui de Salvador, né? Já eu não sou, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade chamada Caetité. E eu acho que, aí vocês falando da trajetória de vocês, eu lembrei aqui que eu acho que a primeira vez que eu fiz alguma produção foi quando eu ainda estava no primário. Eu estava me formando na 4ª série, que antes lá, tipo, saía da 4ª série e ia para o 2º grau. Eu acho que é 2º grau, né? De ginásio e tal. Depois ensino médio, e agora tudo com 2. E eu lembro que eu fui uma semana antes da Feira de Ciências começar lá, né? Aí eu fui, consegui entrar na escola, no ginásio, no Luiz Teixeira, escondido. E aí eu entrei numa sala onde estava todo mundo fazendo a decoração da feira. E eu sentei lá e comecei a fazer. E aí eles me chamaram para poder participar da feira, e eu nem estudava no colégio. Aí eu acho que isso foi a primeira coisa, assim, minha primeira experiência. E desde sempre, eu sempre gostei de estar na frente desses movimentos. Tanto que quando eu fui estudar nesse colégio, eu entrei na primeira oficina de teatro que teve lá, que eu fiquei 3 anos nessa oficina de teatro. Aí eu fui instrutor, que junto com o pessoal lá a gente fez eventos de teatro na cidade, coisa que tinha se perdido há muito tempo, antes de eu nascer. Foi perdida essa cultura de teatro lá, que na minha cidade tinha um teatro, aí o teatro foi demolido para poder construir um banco. Exato. E quando aconteceu isso, acabou totalmente a cena de teatro de lá. E com isso a gente conseguiu trazer novamente o teatro para minha cidade. E aí eu fiz parte disso, aí eu entrei num grupo chamado Demolei, que é um grupo ligado à maçonaria. E nesse grupo foi que me deu um up assim, de vida, que me mostrou que eu era capaz de fazer alguma coisa, que a minha presença era importante. E a partir daí eu comecei a entrar em todos os movimentos que tinha na minha cidade cultural. Eu fui instrutor, um dos primeiros instrutores de dança, nem sabendo, nem formação nem nada, dançando da vida.
Aí eu fui convidado para fazer numa escola lá, ser instrutor de dança, onde eu montei um espetáculo de dança também. E aí foi quando, depois de um tempo, eu passei aqui na Unifax e vim fazer... design? Eu vim fazer design aqui na Unifax. Aí, com uma semana depois que eu estava na Unifax, saiu um resultado da UNEB, que eu tinha passado na UNEB, como eu vim para cá com uma mão na frente e outra atrás. E eu mesmo trabalhando para poder me sustentar, uma universidade pública seria bem mais viável para mim do que uma universidade particular. Aí foi quando eu entrei na UNEB e aí começou a minha questão de vida acadêmica. E lá dentro da UNEB conheci pessoas, participei do CA da UNEB, do meu curso. E estando aqui em Salvador, conheci algumas pessoas, porque eu sou muito dado, sou fácil de se comunicar. Se relacionar. De se relacionar. Aí eu conheci algumas pessoas, inclusive no meio delas Maurício e Miranda, que você mesmo falou. E a gente sempre ia para as festas daqui e sentia... A gente gostava das festas, mas a gente sentia um déficit, assim, que tinha alguma coisa daqui que não representava a gente, onde a gente estava indo. Que a gente sentia falta de escutar música negra, alguns tipos de música que a gente gostava e gostava de se expressar. Aí foi quando, um belo dia, Miranda, ele resolveu fazer uma festa. Isso foi em 2014? Isso, 2015? A gente está em 2017, 2014. 2014. Foi em 2014 e ele fez uma festa que era já tipo o aniversário dele. E colocou o nome da festa Baticu. Exatamente, o nome da Baticu quer dizer isso mesmo. O que vocês entenderam. Exatamente. E aí a gente fez essa primeira edição, foi massa, foi tranquilo, a gente fez lá na Comus, lá no Rio Vermelho. E aí depois de um tempo a gente fez uma segunda edição. E a partir da segunda edição, terceira edição, a festa foi crescendo de uma forma muito assustadora. A Baticu hoje está no Rio, está em BH, está em São Paulo, aonde mais? Tá Salvador, Salvador, Recife, Brasília, Goiânia. Que estou me lembrando só essas cidades. Só essas cidades. Por agora, né? E a gente percebeu que esse anseio, essa necessidade que a gente tinha de ter um espaço onde a gente poderia extravasar e escutar o que a gente gosta, sem ter retaliações e ser a gente mesmo, não era uma necessidade só nossa, era uma necessidade geral, de muitos. Era um grito que precisava ser dado. E a cada edição que passava, esse grito ia ecoando e ecoou pelo Brasil todo. E hoje a festa está aí firme e forte, é um dos movimentos mais fortes que tem, assim, de resistência periférica negra aqui em Salvador e no Percussão de imprensa nacional, já vi internacional também. Exato, e para mim, que é uma pessoa do interior, era uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida, de ter participar de um movimento tão grande. Verdade. Sim. A gente vai falar sobre isso também, desses públicos, né? Exato, porque uma das coisas, o que deixa a Baticu forte é exatamente isso, que a gente acolhe essas pessoas que precisam ter voz. Exatamente. A gente vai falar também sobre isso com calma. Agora o nosso próximo convidado. Tem muito assunto aqui, tem muita experiência aqui, gente. Falar um pouquinho. Quando eu falo assim um pouco da minha trajetória, eu acho que eu sempre gosto de buscar, sabe? Muito assim, como o Beto brincou, meu nascimento, né? E eu sempre faço questão, assim, quando eu falo sobre minha trajetória, principalmente dentro da área da cultura, eu gosto de fazer
uma referência aonde eu cresci, onde eu tive todo o contato, né? Eu sempre falo que aonde eu cresci tem o maior orgulho, que está aqui bem aqui atrás da comunidade da Gamboa, né? Cresci aqui, onde eu tive toda a minha base cultural, né? Eu sempre digo que tudo que eu tive, todo o meu contato que eu adquiri foi aqui dentro, sabe? Através de meu pai, através de minha avó, através de meus parentes, toda a minha base cultural que eu tive hoje em dia, sabe? Quando o povo fala, não, você sabe isso, sabe? Você aprendeu como? Aprendi através de meu pai, através dos seus ensinamentos, sabe? Através de muitas senhoras antigas que a Gamboa ainda moram aqui dentro, né? Senhoras centenárias, sabe? Minha avó mesmo já está prestes a completar 90 anos e eu sempre dou como referência na minha vida minha avó, onde me adquiriu muito conhecimento sobre a arte, né? Eu às vezes estou em casa debatendo, estou no telefone conversando sobre cultura, alguma coisa, e às vezes minha avó do nada, e olha que não teve uma formação, né? E às vezes ela termina rebatendo de uma forma, né? Uma vez muito interessante, a sabedoria. Minha avó fez assim, que povo é esse que só liga pra você pra pedir convite? Porque pagar que é bom, ninguém quer pagar. Ótimo, só vamos saber. Né? Eu falo, como é? Ninguém tem um discernimento que pra a arte precisa ser paga também. As pessoas estão muito acostumadas que tudo seja de graça. Aí minha avó dizia, nem injeção na testa hoje em dia é de graça. Eu disse, poxa, minha avó, pô, obrigado, olha pra isso, minha avó também dizendo. Então a partir daí eu comecei a ter todo o meu contato. Fui estudante de escola pública. Lembro que meu primeiro contato com a arte foi aqui no Colégio Manuel Novaes. Foi quando eu comecei realmente a fazer políticas culturais e políticas de revolucionar, que eu lembro que eu criei 2 projetos dentro da escola. O primeiro foi um café filosófico. Eu chegava dentro da escola e ficava assim dizendo, meu Deus do céu. Com quantos anos? Com 16 anos. Eu dizia assim, poxa, eu tô achando minhas aulas tão mortas, sem graças, sabe? E eu comecei a ver, e olha que naquela época o Manuel Novaes ainda tinha um curso técnico de música, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais, né? Vamos pular essa parte. E aí eu fui ler e disse assim, poxa, eu lembro que eu tinha passado como menor aprendiz na Universidade Católica, na biblioteca. E ali para mim foi um universo, né? De estar próximo dos livros, de outros profissionais. E aí eu disse, poxa, eu lembro que eu assisti aquele café filosófico. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou levar isso para minha escola. Vou levar isso como? Não conheço ninguém. Aí, na Católica, naquela época, com 16 anos, comecei a conversar com os alunos, com os professores. Eu disse, poxa, estou precisando fazer isso. Você toparia aí? Topo, não. Aí eu fiquei tentando ver qual seria o tema atrativo para todos os meus amigos da escola participar. Eu fiquei assim, poxa. Já pensaram com cabeça de produtor? Já, né? Pra lá de... Aí eu disse, não, já sei. Um café filosófico sobre a história das profissões no mundo e sua importância. E eu peguei e disse, poxa, não vou ter que levar todo mundo, vou pegar pessoas de cada área específica, humanas, científica, tal, e fui convidando. Aí quando cheguei na escola, a partir dali também eu quebrei um tabu. Quando diz, gente, escola pública não gosta de nada, não se mexe pra nada, eu sempre digo, as pessoas que vêm da escola pública precisam de iniciativas. Quando tem, todos vão e fazem. E aí eu cheguei e fiz assim, na minha turma do segundo ano, segundo ano B, e disse, meninos, eu sempre tive essa coisa muito pra frente. Eu disse, estou pensando em fazer uma coisa. Povo, diga, né, o que é? Eu disse, estou pensando em fazer um café filosófico. Eu falei assim, eu não sei o que é, mas se você vai se propor a fazer, a gente topa. Eu disse, pô, que bacana. Eu disse, é. Aí eu fiquei assim, cheguei para o professor, será que você poderia abdicar de 1 ou 2 aulas no último horário para fazer esse café filosófico aqui? O professor, não, tá bom, tudo bem, vou aceitar. Quando chegou no... Aí eu disse, poxa, café filosófico sem um café não é um café filosófico. Aí eu disse, meu Deus do céu, como eu vou montar um café filosófico? Cheguei para os meninos e falei, gente, olha, é um café filosófico, faz uns profissionais e a gente não tem como bancar nada. Será que vocês topariam aqui, cada um tirar R$2 do bolso, R$3 do bolso, pra gente juntar e tentar fazer essa logística aqui dentro para comprar comida? Pô, tá bom, né? Vamos fazer. E era muito interessante aquilo que eu comecei a perceber dos meus amigos, deixavam de comprar o seu lanche para fazer a doação para a lista. Eu lembro que eu fiz umas 2, 3 edições na escola naquela época, comecei com R$2, parou em 5, R$8. E eu começava a ver meus colegas economizando dinheiro
para poder pagar para ter aquele café filosófico. E aí eu disse, olha a logística dentro da produção. Eu disse, gente, sim, o dinheiro tá aqui, arrecadava naquela época 400, 500 reais dos meninos. Muito dinheiro. Arrecadava. Eu ficava feliz com isso. Aí eu disse assim, meninos, sim, agora a comida tá, o dinheiro tá aqui, a gente vai fazer essas compras como? Aí eu lembro que a gente pegava o ônibus aqui, todo mundo ia pra frente de São Joaquim. Maravilhoso isso. Quando eu chegava, eu disse, gente, a gente vai fazer como? Olha, vamos fazer a reunião aqui, meninos e meninas. As meninas vão escolher os produtos, tá bom, na feira. Os meninos vão para acompanhar, porque é muito peso, tá bom? Então vamos carregar isso aqui e depois a gente vai fazer uma divisória. Quem vai levar para casa as coisas, uma mãe de uma fazia o cachorro quente, outro fazia o pãozinho, outro fazia o bolo, outro fazia o suco, tá? E no dia seguinte, não chegava lá cedo, arrumava aquela mesa e todo mundo tava bem lindo ali, esperando os profissionais chegar para participar. Lembro que comecei só no segundo ano, bem depois, as outras turmas queriam participar. Quando eu fui ver, era o segundo ano, depois o terceiro ano todo. E que chegou tempos que os professores precisavam de abdicar de suas aulas para todo mundo participar. Um outro projeto também que eu desenvolvi ainda no ensino médio foi Conhecendo Salvador. Um projeto de aula que eu achava eu sempre amei história, né, cultura. Eu achava aquelas coisas tão monótonas. Eu disse, pô, professor, vamos tentar fazer algo diferente. Nada. Aí eu lembro que eu saí da escola, fui parar na Câmara dos Vereadores, fiquei lá, ó, parado. Ninguém disse que eu podia entrar, fiquei, alguém vai chegar aqui ainda e vai me receber. Não vou desistir. E eu falei assim, o senhor tá fazendo o que aqui? Eu disse, não, vim pedir aqui um apoio de um ônibus, porque eu tô querendo fazer um projeto assim, assado, Conhecendo Salvador, pros meninos da minha escola, tal. E os meninos, você acha que os meninos vão querer? Vão sim. Você já falou com eles? Não, mas eu sei que eles vão querer participar do projeto. Nisso eu fui aquela coisa, consegui um ônibus. Próximo aconteceu alguma coisa, como sempre no estado, a gente já sabe como é, o apoio caiu. Quando caiu, depois me falei assim, gente, o projeto era esse, Conhecendo Salvador, a gente não tem mais transporte para poder ir. Não tem problema nenhum, não. A gente vai com o nosso transporte mesmo, a gente pega o buzu, vai até onde você está propondo, a gente vai lá. E eu não esqueço que nessa primeira edição eu levei todos os meninos, aí eu peguei um profissional de fora, que foi da Universidade Católica, professor de História, que eu levei os meninos para conhecer o Centro Islâmico da Bahia. Uma aula sobre a cultura islâmica. Uma aula na rua. Na rua. E os meninos entraram numa mesquita, ninguém nunca entrou na mesquita, né? E os meninos passaram a manhã toda ali, né? Estudando, abrindo o Corão para saber o que era, o que não era, tendo aquele entendimento, aquela coisa toda. E eu lembro que depois disso, eu fui ganhar uma bolsa de 1% para vestibular, eu comecei a deixar o projeto para trás. Nisso, eu comecei a sair. O projeto começou um pouco a morrer. Mas tempos depois, agora recentemente, eu volto de novo na minha escola, procuro lá, né? Deram continuidade no Café Filosófico. Eu disse, gente, não acredito. Foi ele aqui o criador desse projeto. Eu disse, pô, que felicidade realmente. Isso, entrei na Faculdade de Relações Públicas. Entrei. Depois disso, eu consegui, lembro, um estágio na TV Bahia, participei de um processo seletivo. Foi a partir daí que é uma questão muito importante, a gente ficou negro, né? Eu entrei na mentalidade, sempre gosto de falar isso, né? Quando a gente entrei, eu fui o primeiro negro do departamento de marcas de promoções lá, naquela época. Registro. Engraçado que existem promotores, né? Então quando eu entrei ali, eu nunca esqueço, a piada que eu entrei, primeiro de ano, finalmente, um preto aqui dentro. Beleza, tá. Depois participei de outro concurso, me tornei o Relações Públicas Oficial do Festival de Verão. Fiquei durante 3 anos seguindo ali como Relações Públicas ali dos camarotes do Festival de Verão. Depois disso, entrei na área de assessoria cultural, eu me tornei assessor do Teatro Jorge Amado, que atualmente sou gestor artístico de lá agora. Continuei a abrir uma empresa de assessoria de comunicação cultural. E isso depois passei a produzir alguns espetáculos, alguns eventos. Atualmente, aí lembro que eu viajei para fazer a especialização no Canadá na época, estudar inglês e cultura. Foi quando eu recebi um convite para assumir, né? Está completando agora 3 anos, eu deixar o teatro, que eu estou nessa nova empreitada lá, trabalhando na parte de gestão, que é muito bacana isso, quando a gente está produzindo e quando a gente está gerindo lá outro lado, legal, né? E isso é um outro entendimento. E agora a gente está desenvolvendo, estou trazendo uma linha, né, de os espaços artísticos hoje em dia trabalhar formação voltada à educação, né? A gente está discutindo tanto sobre a questão, mas você está conversando isso com o Irá, né?
né? Qual é o problema? É a condição financeira que às vezes interfere? Mas também existe a questão da falta do cultural. O cultural está ligado ao educacional. Perfeito. E a gente, o Teatro Jorge Amado agora está sendo Tenho acompanhado as coisas brilhantes. Bem bacana. Que eu estou fazendo lá. E aí agora o Teatro Jorge Amado trouxe um novo modelo, desenvolvendo o primeiro teatro escola do Norte-Nordeste, uma escola artística voltada 100% ao público afrodescendente. Né? Então, assim, e não é apenas uma escola artística, é uma escola artística, mas com estudos da cultura afro-brasileira e mundial. Eu acho que hoje em dia eu defendo muito que não adianta a gente estudar sobre cultura se a gente não conhece a nossa base. Perfeito. Não é isso? Então, assim, eu acho que a gente sofreu muitos anos, mas para a gente fazer a diferença hoje é começar a construir culturalmente os novos que estão vindo. A gente não adianta mais falar sobre reparação se a gente não vai impactar isso através da educação. Eu fico imaginando, se eu tivesse a consciência que eu estou tendo hoje em dia, com 29 anos, se eu tivesse essa consciência aos 15 da nossa cultura. Muita coisa. Então é isso que a gente fala lá dentro, né? Eu sempre digo que o Teatro Escola a gente está recebendo meninos de 15 a 24. Minha missão lá, nosso foco daqui a algum tempo é receber crianças a partir de 3 anos de idade, afrodescendentes, trabalhando na cultura, a sua própria história, sabe? O seu entendimento. Porque eu acho que quando a gente trabalha nessa perspectiva, né, artística e outra, juntando a educação artística, possibilitando o profissionalismo da própria área, que a gente sabe a nossa carência que a gente tem de técnicos, né? Outras coisas mais, formando novos produtores. Incrível que pareça, na aula passada de produção, a gente discutiu sobre o Baticu, o movimento, sobre a questão da produção e isso, e trazer coisas importantes para debater. Fazendo esses jovens se tornarem muito mais conscientes da sua cultura, né? E a gente está trazendo muito isso, né, dentro uma escola onde os meninos estudam ciências políticas. Eu acho que nem a universidade muito hoje você vê nem todos os cursos têm ciências políticas, onde os meninos têm possibilidade de estudar assessoria de comunicação, que eu sempre falo, você vai trabalhar com arte, precisa entender o poder da comunicação. Não é isso? Então os meninos trabalham assessoria de comunicação, os meninos estudam história afro-brasileira, os meninos com 15 anos estão estudando história da arte, né? Mas história da arte se questionando onde está o negro dentro dessa história da arte, onde os meninos passam a estudar a musicalidade afro-brasileira e afro-americana, né? Aonde um projeto já tem uma assistência com profissionais voltados à psicologia, trabalhar a autoestima do público negro. Perfeito, que coincidência boa, viu? Muito legal essas contribuições. Depois a gente volta para você, para a gente falar um pouco desse recorte de aparelhos culturais, espaços culturais e o foco da diversidade e inclusão também neles. Vamos começar pela ordem também. Eu queria que Ira falasse um pouco desse recorte de gênero e raça, assim. A gente já trabalhou juntos, eu sou cria de Ira, né? Também. E eu acompanhei por diversas vezes muitas coisas bem, assim, difíceis. A gente sabe que ser mulher já é uma questão muito... Principalmente, eu brinco às vezes que dá vontade de fazer um seminário sobre produção cultural e machismo, né? Porque às vezes a gente se vê como fornecedor, com o nosso contratante ou com o nosso contratado, enfim, em questões bem delicadas no tratamento. Quando vê uma mulher subestima, quando vê uma mulher negra o recorte só aumenta. Algumas vezes as pessoas falavam: Ira, quem é Ira? Quando vi Ira, é você? E eu ficava olhando assim, deu uma raiva. Acontece até hoje. Até hoje acontece, mas eu não ligo. Eu acho que é legal a gente falar. Tem uma questão que assim, comigo mesmo foi consequente. Na realidade eu sempre fui uma pessoa determinada, assim, o que eu quero fazer eu vou e faço. E eu costumo até dizer hoje, eu sei que não é fácil para a maioria das mulheres, principalmente negras, ter uma postura de atropelar, fazer o que quer, porque é difícil para a mulher, imagina mulher e negra, impor respeito. E eu sempre fui assim. Eu sei que as pessoas estão ali do lado, estão falando, estão aqui do lado, estão me criticando, mas eu não estou nem aí. É uma coisa que eu sou uma pessoa que eu não estou... Se você falar de mim, eu não quero nem saber o que você falou. Então, isso sempre faz parte da minha vida. Eu sei que nem todo mundo é assim, que tem uma história que eu também não queria saber. Eu culturalmente
questão que você falou da sua família, que minha mãe também é uma sabedoria em pessoa. Ela vai fazer 80 anos e ela estava aqui mais cedo com a gente, comigo. E assim, acompanha, ela mora no interior sozinha no sítio, 2 quilômetros afastada da cidade, mora sozinha. E não quer voltar para a cidade. E ela assim, sempre ensinou a nós filhos a trabalhar. Nós nascemos, eu com 15 anos eu fui trabalhar, fui estudar à noite para trabalhar e trabalho desde os 15 anos de idade. Eu tenho 58 anos e trabalho até hoje. E lá em casa todo mundo foi criado assim, a gente tem que trabalhar. Seus irmãos, sobrinhos. Todo mundo. Tem Mariana ali. Mari, levanta a mão aí, por favor. Minha produtora aqui também, filha de Irá. E a minha família, assim, eu sou a mais velha, hoje todos são produtores, a maioria. Tem Iva, que trabalha com a Arutian, tem Cupertino, que trabalha com Jal, tem Adriana, que trabalha com Margarete, tem Mário, que é produtor técnico, somos 5. Aí já tem meu filho de alguns, já estão todos, banda e todo mundo E assim, a gente sempre foi de guerra mesmo, de luta. E o mercado sabe que nós 5 irmãos somos produtores, todos têm o mesmo perfil, de não deixa furo, não deixa, entendeu? Então isso conta ao favor. Eu já participei o meu primeiro projeto cultural depois dessa coisa da escola foi o Centro de Cultura do Ilê. Eu participei junto com o João Jorge Rodrigues, que hoje é presidente do Olodum. Nem sonhava fundar o Olodum ainda. E a gente fazia parte do grupo de cultura do Ilê. Porque eu gostava de bloco arte, sempre frequentei o Ilê. Depois que veio o Olodum e conheci João Jorge, comecei a entender a questão do racismo racial, do negro. E eu sempre eu vou sair paralelo a isso aí. É que é uma coisa que eu discuto muito, do negro ficar na sua, não, porque eu sou negro, o racismo existe, então eu sou discriminado, não. Eu sou negro, o racismo existe, mas eu vou, além disso ainda, para mim eu sei que existe, mas eu sempre tive no meio que não é para negro estar, eu vou. Eu sou hoje uma das produtoras que mais faz show no Concha, no teatro, e eu consegui isso ao longo do tempo por conta do meu trabalho, da minha tolerância também, porque é uma questão cultural. Sim. Porque você se achar negro, você se recusar porque você é negro, porque você não tem... Não, eu vou, por que eu não posso ter acesso? São mais de 30 shows por ano, não? Mais de 30. E até hoje, então assim, isso que eu estou querendo falar é essa questão também da gente não ficar acomodado porque você é negro, porque você é mulher, porque você é negra, você não pode fazer. Não, você tem que ir à luta, você tem que ir buscar. Tudo bem, você um ou outro projeto você não consegue realizar, você quebra a cara, mas você tem que tentar. Porque eu fui para diversos encontros de movimento negro e eu questionava, e eu hoje percebo, há muito tempo eu percebo que tem muitos negros que discriminam os negros. Que hoje o racismo vem muito do negro com o negro, mais do que... Não é mais, mas é quase parecido. Eu digo isso toda hora. Eu chego no teatro, mesmo segurança, ele não me olha como uma empresária, como uma produtora. Isso é o racismo institucional, né? Quem me conhece, os que me conhecem, deixa eu passar, deixa eu entrar, mas os que não me conhecem, eu digo, eu sou produtora, eu vou fechar o borderô do show de ontem, passa a rádio, e eu fico esperando, na boa, é isso que eu acho. Quando aí liberam lá, eu digo, obrigada. Então, assim, não vou ficar... Então, isso para mim, eu acho que é um ponto positivo na minha trajetória, no meu dia a dia, dessa questão. Sim, é bacana depois a gente pensar um pouco sobre esse racismo institucional, né? E às vezes acaba fazendo que os nossos reproduzam ações violentas, né? Enfim, discriminação. Mas, dentro do recorte feminino, é legal também falar sobre o recorte LGBT, né, Beth? Você que tem uma trajetória de militância, também ativismo, e traz isso para suas produções culturais. E... Ele é meu companheiro de 2/3. Tem um time aí que cuida também das coisas com Beth, né? Aquela coisa de não dar realmente para falar a trajetória toda, né? Mas dentro desses recortes todos, né, de
E aí, enfim, de trabalhando também no mercado publicitário, né? Depois dessa formação, indo para empresas. A primeira situação que eu percebi com relação a essa questão da representatividade LGBT foi quando eu trabalhava na assessoria de comunicação da Tele Bahia. As próprias pessoas lá dentro apoiaram Ricardo construindo um projeto. Ele era estagiário, novinho, e ele fez um projeto para trabalhar com cinema e com teatro lá dentro. Eu venho assim também de uma época em que o viado, ele é a pessoa, a caricatura da festa. Ele é o engraçado da festa, né? Vamos chamar fulano porque ele é engraçado, ele é viado. Sabe fulano? Ele é viado. Chama fulano que ele vai alegrar a festa, né? Vai alegrar o evento. É o caricato, né? A figura do caricato e não como o profissional que, né? E logicamente eu sempre frequentei muitos ambientes, né? Com shows. É uma casa linda, maravilhosa, né? E assim, eu perguntava a algumas pessoas: você já foi lá? Não, tá ali, tá louco, aquilo é coisa, né? Mas eu disse: meu Deus, mas é maravilhoso, é a melhor boate da cidade.